terceiro vídeo da Lei de Registros Públicos em Questões, com os artigos 8º a 12 da Ordem de Serviço. Questão número 3. Sobre a ordem de serviço prevista na Lei de Registros Públicos, marque a alternativa correta. Você pode parar o vídeo e tentar responder. Alternativa A. O serviço começará e terminará às mesmas horas em todos os dias úteis. Porém, o Registro Civil de Pessoas Naturais funcionará todos os dias sem exceção. Está correta? É o que prevê o artigo 8º da Lei de Registros Públicos. O serviço começará e terminará às mesmas horas em todos os dias úteis. Parágrafo único. O Registro Civil de Pessoas Naturais funcionará todos os dias sem exceção. Lembrando que a Lei 8935, no artigo 4º, prevê que o serviço de registro civil das pessoas naturais será prestado também nos sábados, domingos e feriados pelo sistema de plantão. O atendimento a público será no mínimo de 6 horas diárias. Alternativa B. Será anulável o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa à anulabilidade. Incorreta. De acordo com o artigo 9º, será nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa à nulidade. O oficial não pode fazer atos de registro fora das horas regulamentares ou em dia que não houver expediente. Alternativa C. Todos os títulos apresentados perante o Registro Civil das Pessoas Naturais no horário regulamentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados preferencialmente aos apresentados nesse dia. Incorreta. Olha o artigo 10 da Lei 6.015. Todos os títulos apresentados no horário regulamentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados preferencialmente aos apresentados nesse dia. Parágrafo único. O Registro Civil de Pessoas Naturais não poderá, entretanto, ser adiado. Então, em geral, nos outros ofícios, os títulos apresentados no horário regulamentar que não puderem ser registrados até a hora de encerrar o serviço, aguardarão o dia seguinte. Mas no caso do RCPM, não. No caso do RCPM, o registro não pode ser adiado. Portanto, a alternativa C está incorreta. Alternativa D. Os oficiais adotarão um melhor regime interno de modo a assegurar às partes a ordem de precedência na apresentação de seus títulos, independentemente de número de ordem geral, aplicável este apenas ao registro de imóveis. Está totalmente equivocada essa questão. Vamos ver o artigo 11. Os oficiais adotarão o melhor regime interno de modo a assegurar às partes a ordem de precedência na apresentação de seus títulos, estabelecendo-se sempre o número de ordem geral. Primeiro, que não é independente de número de ordem geral. E segundo, porque não é aplicável apenas ao registro de imóveis. E é claro que no registro de imóveis, em que principalmente da precedência decorre direito de prioridade para o apresentante, tem bastante relevância, mas não é aplicável apenas ao registro de imóveis, não. Mas também aos demais registros, como registro de título e documento, registro civil de pessoa jurídica, enfim, não é só o registro de imóveis. Alternativa D, incorreta. Alternativa E. Nenhuma exigência fiscal ou dúvida obstará a apresentação de um título e o seu lançamento do protocolo com o respectivo número de ordem, salvo quando da precedência decorrer prioridade de direitos para o apresentante. Não. Artigo 12. Nenhuma exigência fiscal ou dúvida obstará a apresentação de um título e o seu lançamento do protocolo com o respectivo número de ordem, nos casos em que da precedência decorra prioridade de direitos para o apresentante. Então, não pode obstar, o oficial não pode obstar o protocolo do título por exigência fiscal ou dúvida. Parágrafo único. Independem de apontamento no protocolo os títulos apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. Então, quando o usuário requer o protocolo do título
e isso tem relevância principalmente nos casos em que dá precedência, decorra prioridade, direito de prioridade aí para o apresentante, o oficial não pode obstar esse protocolo. Agora, existem casos em que o usuário ele entrega o título apenas para exame e cálculo, para que o oficial faça ali a qualificação do título e passe um orçamento do valor do registro. Tome muito cuidado, porque ali de acordo com o item 24.4 das normas de serviço da Corregedoria de Justiça de São Paulo, nenhuma exigência fiscal ou dúvida obstará a apresentação de um título e o seu lançamento no protocolo com o respectivo número de ordem, salvo o depósito prévio de emolumentos nas hipóteses em que se incidir. Mas é claro, se há necessidade de depósito prévio de emolumentos, a parte precisa recolher para que seja feito o protocolo. A alternativa correta, a terceira questão, é a alternativa A. O serviço começará e terminará às mesmas horas em todos os dias úteis, porém o registro civil de pessoas naturais funcionará todos os dias sem exceção. Bem, é isso aí. Bons estudos e até a próxima!